Amado, muito obrigado por esta oportunidade que temos de estarmos mais uma vez na Tua presença. Queremos pedir a Tua orientação, agora que vamos ler a Tua palavra e dar prosseguimento, Senhor, ao estudo que estamos fazendo sobre a forma de raciocínio de um homem comum que não tem o Espírito Santo sobre ele. Todos nós somos a Tua criação, mas há uma diferença entre aqueles que se tornam filhos quando aceitam a nova semente que é em Cristo. E isso precisa ser muito bem explicado para que todos aqueles que são teus servos entendam essa diferença entre ser uma criatura de Deus e ser um verdadeiro filho de Deus. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu estava falando com vocês na live anterior que o ataque de Satanás foi exatamente na capacidade do homem raciocinar espiritualmente. Então, quando o homem não tem capacidade de raciocinar espiritualmente, ele acaba cedendo a conceitos que estão intimamente ligados às suas emoções. E é aí que as paixões, os desejos e tantas coisas que o diabo usa entram no homem através das suas emoções, daquilo que é gostoso, daquilo que é prazeroso. Por isso que eu li para vocês o texto lá de Salomão, quando ele diz que o pecado é doce como mel, mas o seu fim é amargo como fel, não é? Então, essa é uma palavra do sábio Salomão, por quê? Porque quando você começa uma coisa é muito deliciosa. Quem vai estabelecer as regras é a sua forma de raciocinar, a sua razão. Entretanto, esse homem, agora atacado por Satanás, como foi o caso de Eva, nós vimos lá que através dos sentidos de Eva viu. Então, é muito importante que nós saibamos controlar a visão, né? Aquilo que nós vemos, porque o ver, ele mexe com o cérebro. Então, como é que as emoções vão entrar em nós para que nós possamos ter contato com o exterior? Imagine uma pessoa que não enxerga, que não ouve, que não tem tato, que tal. Um demônio, por exemplo, é assim. Um ser espiritual da maldade, ele não tem contato com este mundo comum, a não ser que ele possua o corpo de alguém. Por isso que eles necessitam dos corpos, tanto de pessoas quanto de animais, porque para que eles tenham qualquer sensação dessas que nós temos, como o paladar de uma comida gostosa, né? Porque nós não comemos simplesmente porque estamos com fome, não é verdade? Se nós comêssemos só porque temos fome, bastava um mingau de farinha, né? Não precisava nem botar sal. Mas nós também comemos com os olhos, nós comemos com o olfato, a comida cheirosa nos conquista, e às vezes nem fome temos, mas se a coisa está apetitosa, né, o desejo surge mesmo sem a necessidade. É interessante isso aqui, a gente abordar esse aspecto, porque o controle disso aqui, tem muito crente que não consegue controlar, por exemplo, essas coisas. Um crente, por exemplo, que mesmo já estando satisfeito, às vezes ele peca por glutonaria, por comer demais, né? Às vezes o simples fato de tirar um cochilo, o que é necessário para todo ser humano, dormir pelo menos 8 horas por dia. Eu particularmente vou dormir lá depois das 8 e quando começa já o barulho aqui das obras, que né, eu já me acordo. Então eu não consigo dormir muito bem durante a noite e acabo tirando um cochilozinho depois do almoço, o que me restabelece bastante, mas faço isso agora porque estou aposentado e na quarentena já passei muitas noites sem dormir, direto trabalhando na obra do Senhor, e ter o controle disso, eu sei que não é muito fácil, não é? Então, onde está o controle? Na razão, na capacidade de raciocinar, de entender, de pensar a respeito do assunto. E é exatamente aqui que o diabo ataca. Então hoje nós vemos seres humanos vivendo só daquilo que lhe dá prazer. E muitas vezes esse prazer não é dividido com a outra pessoa. E é aí que está o problema onde eu quero entrar, certo? Eu quero entrar exatamente nessa capacidade que o diabo tem de fazer com que as pessoas só pensem no próprio prazer e não pensem no prazer dos outros. Eu que trabalho com uma família há muitos anos, rodei esse Brasil todo, em muitos lugares, lá fora também, dando palestras para casais, ensino sobre família, já tenho livro escrito sobre isso.
É muito fácil encontrar as mulheres que às vezes chegam muito entristecidas e muito envergonhadas e dizem: ah, pastor, conversa com meu marido porque ele não sabe me dar prazer. Ele se satisfaz e pronto, ele não consegue me dar prazer. Então é muito importante esse assunto ser abordado de forma ampla, de forma clara, de forma positiva, porque as relações sexuais são muito importantes, tanto para o homem quanto para a mulher, porque no passado se achava que a mulher não tinha que ter prazer. E em muitos países, ainda hoje existem tribos, na África, por exemplo, onde as mulheres que sentirem prazer são condenadas. Ainda existe hoje, né, em pleno século XXI, tribos afastadas da África, onde as meninas, quando chegam já numa idade de 8, 9 anos, têm o seu clitóris arrancado, cortado fora, com pedaço de vidro, com galhos afinados, com pedaços de pedra, enfim, eles arrancam fora para que elas não sintam prazer, não é? Então esse é um problema seríssimo das pessoas que às vezes querem sentir prazer, mas não entendem que os outros também precisam sentir prazer, que uma coisa tem que ser prazerosa para todos. Então por isso que é importante nós entendermos com quem nós vamos fazer amizade, porque às vezes a pessoa tem uma amizade com pessoas que têm prazeres diferentes e nós acabamos sendo levados por aqueles prazeres. E uma vez que experimentemos esses prazeres, fica difícil, porque o cigarro, por exemplo, nas primeiras tragadas ele é horrível, né? A experiência que eu vejo de muita gente que começa a fumar é uma experiência horrível, porque sai queimando tudo, mas depois de um tempo você acaba viciando, e aí para largar o vício é extremamente difícil. Então as pessoas que acabam se viciando com outras drogas, né, maconha, cocaína e tantas outras coisas, por quê? Porque foram levadas e o intelecto, a capacidade de raciocinar foi possuída por uma legião de demônios, de seres espirituais que controlam a capacidade de pensamento, jogando outras formas de pensar e de desejos no ser humano. Então, quando um homem muito bem casado, às vezes, vê uma mulher e vai atrás dessa mulher, mesmo sendo bem casado e amando a esposa, amando a família, veja que esse homem está completamente descontrolado na sua capacidade de raciocinar. E se você pergunta para ele por que você está traindo a sua mulher, ele mesmo não sabe responder. Ele acha que faz parte do machismo, ele acha que é bonito ser o garanhão, ele é bonito, é lindo ter várias mulheres. E muitos já me disseram: ah, pastor, mas na Bíblia não tinha lá, todo mundo tinha um monte de mulher, por que eu não posso ter um monte de mulher também? Simplesmente porque nós estamos debaixo de leis diferentes, de tempos diferentes, de costumes diferentes, de regras diferentes, de povos diferentes. Então nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade e essa sociedade tem suas regras, tem suas leis, tem a sua forma de cobrar as coisas que nós temos a responsabilidade de cumprir. Então é importante que a gente saiba exigir os nossos direitos, mas também saibamos cumprir com as nossas obrigações. E é daí que nascem muitas coisas das quais nós temos muita vergonha, como é o caso agora desse estupro dessa menina que já vinha sendo estuprada desde os 6 anos. E agora a coisa complicou cada vez mais porque descobriram que o tal estuprador que né, só a estuprava durante um período X. E se ela vinha sendo estuprada desde os 6 anos até os 10, isso são 4 anos, e o camarada que está preso parece que só está livre há 2 anos. Então, se ela tinha vida sexual ativa desde os 6 anos, talvez, quem sabe, isso aí tenha que ser mais investigado, porque outras pessoas também deveriam usar essa menina sexualmente. Então veja a vida dessa garota como era um inferno desde os seus 6 aninhos de idade. Essa menina nasceu para sofrer, infelizmente. Por quê? Porque os pais, a mãe, ou sei lá quem, os avós, estão completamente destituídos da capacidade de raciocinar de forma espiritual, de forma nítida diante de Deus. Isso é uma coisa importante que a gente entenda, porque
esse controle está nas mãos do diabo. E muitas pessoas hoje são dominadas por esse espírito maligno que está no ar sem perceber. Até crentes, me perdoe, mas até crentes que aceitam Jesus, que vão para a igreja, que cantam hino, que vestem roupa de roupão, não sei de quê, mas às vezes dentro deles existem desejos dos mais terríveis, e quando esses desejos explodem, a gente vai descobrir pecado encoberto, pecados dos mais terríveis, e quanto mais o camarada se veste, quanto mais o camarada se cobre, alguma coisa ele tem a esconder. Uma vez eu disse isso, quando uma certa pessoa me condenou por andar assim, esporte, do jeito que eu ando, mais né, descompromissado, e às vezes está todo mundo lá engravatado e eu estou só de gravata, e alguém diz, poxa, mas você não entra, não está comportado, né, conforme as nossas regras e tal. E eu sempre disse isso, que a roupa e a gravata, o terno, não definem quem é uma pessoa. Porque cá para nós, a maioria dos ladrões hoje que realmente roubam desse país andam de gravata, andam de terno e sabem falar muito bem em público, né? Então me perdoem que o conceito não é bem por aí. Hoje eu fui convidado mais uma vez para participar da página do meu querido amigo, pastor e doutor Rubens Teixeira, e ele vai falar exatamente sobre essa questão, a questão do preconceito, né? Um conceito estabelecido previamente, que a gente infelizmente tem no nosso país, e a gente vai falar isso a partir das 10 horas, me parece, 10 horas da noite. Então veja, o vício, por exemplo, como eu estava falando, ele começa desse contexto. Você experimenta uma coisa que você não deveria experimentar, e com o tempo, porque você está querendo agradar a sociedade, os irmãozinhos, os amiguinhos, os coleguinhas da escola, aqueles que tomam uma cervejinha para poder se animar, aqueles que estão... Então um copo pode não fazer muita diferença, mas 2 copos, 3 copos, daqui a pouco você está completamente viciado. E aquilo se transforma num desejo que você não consegue se libertar desse desejo. Então, geralmente, esses desejos incontrolados, essas coisas que tornam-se paixões desenfreadas, elas têm o diabo por trás, impulsionando a pessoa a cometer essas atrocidades. Hoje, por exemplo, na página do meu amigo Paulo Teixeira, que é deputado estadual do Rio de Janeiro, ele colocou mais uma violência no Rio Grande do Sul, que um indivíduo se casa com uma mulher, ele já idoso, não sei que idade, eu não percebi bem a idade, mas parece que já quase 70 anos, e essa mulher idosa tinha um neto, e esse indivíduo estuprou o neto da sua própria esposa, com quem ele se casou depois da sua viuvez. Então veja, um homem que já está chegando aos 70 anos, estupra uma criança, um menino, é uma coisa que a gente entende como louco, né? Só pode ser louco. Mas o que está controlando esse homem? É lógico que o diabo está por trás de tudo, mas na cabeça desse homem está uma paixão descontrolada, um desejo desenfreado, uma coisa que o controla, é um vício que o impulsiona a fazer o crime, não importando a quem esteja doendo, não importando em que condições esteja. Então quem rouba uma coisa do outro, quem defraudar, quer dizer, ultrapassar os limites, né? As leis, as regras em relação ao outro, esse indivíduo está cometendo erros terríveis contra as pessoas. Por quê? Porque ele se acha em condições de satisfazer o seu desejo. Então, se ele acha que ele quer escutar música alta, ele bota a música bem alto, não se dane se os ouvidos dos vizinhos estão explodindo. Por quê? Porque ele tem vontade e ele satisfaz a sua vontade. Então veja que isso aí tem muito a ver com essa capacidade do homem só ser levado pelas suas emoções e esquecer da capacidade de raciocinar e principalmente espiritualmente. Eu escolhi alguns textos para que a gente possa ler com relação a esse contexto do homem e suas paixões, para que a gente possa conversar, certo? Então veja, por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 15, quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho em certo lugar, ele diz àqueles homens, o texto começa, versículo 15, diz assim: e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas?
nós também somos homens como vós, porque eles estavam querendo adorar a Paulo e Barnabé, porque Paulo havia feito um milagre, havia feito cura, havia feito... Então eles começam agora a idolatrar. Então vejo que a idolatria é uma forma errada. E Paulo diz a ele, nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades. Olha, o que Paulo coloca aí como vaidade é aquela vontade de satisfazer seu próprio eu e de se autopromover sobre os outros, que tem a ver com a paixão. Você, às vezes, quer fazer o que todo mundo faz só para que você consiga se destacar na sociedade. Então, se todo mundo bebe, você bebe. E quer beber mais do que todo mundo para dizer que você é o cara. Se todo mundo bate, você quer bater. Se todo mundo canta, você quer cantar. Se todo mundo pula, você quer pular. Se todo mundo veste roupa rasgada, você quer vestir roupa rasgada. Porque você é guiado pelos outros e não tem um senso de equilíbrio, você não tem um domínio próprio, você não tem a capacidade do discernimento dada por Deus para distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o que deve e o que não deve, e você se deixa levar nesse desequilíbrio total dos desejos que nós estamos exatamente falando aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, agora depois de ter falado diretamente lá em Atos dos Apóstolos, ele escreve aos Romanos, e esse texto, meus irmãos, é um texto que me deixa profundamente triste e preocupado com a raça humana, preocupado com os seres humanos, preocupado com tudo que a gente está vendo acontecer hoje. As pessoas que roubam dinheiro do governo, as pessoas que roubam dinheiro que seria para o tratamento. Agora mesmo eu estava vendo lá, com relação aos Correios, dezenas e dezenas de motos que seriam usadas para o Correio, abandonadas lá, jogadas lá de qualquer jeito, porque, infelizmente, por motivos políticos, essa questão do medicamento, se pode cloroquina, se não pode cloroquina, tudo briga política, porque no fundo, ninguém se interessou em fazer uma pesquisa científica adequada o mais depressa possível, já que esse vírus não é novo, ele já vem desde o ano passado e eles sabiam muito bem o que estava acontecendo, mas o contexto político faz com que eles só pensem neles mesmos, nas próprias vontades deles, nas iniciativas do bem-estar deles, da família deles e do bolso deles, o que é mais constrangedor. Não é? E Paulo diz assim, ó, versículo 16 do capítulo 1 da sua carta aos Romanos, é Paulo que está dizendo, me perdoe, eu vou ler, mas se você não gostar, você tem como sair e ver alguma coisa que te satisfaça mais, mas eu vou ler o que está escrito aqui. E diz assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro os judeus, também gregos. Note que Paulo está dando prioridade aos judeus porque ele também era judeu e ele entende que o evangelho veio para os judeus e os judeus não o aceitaram e nós, então, os que somos gentios, recebemos essa oportunidade maravilhosa que estamos recebendo depois dos gregos, né? Porque nós somos gentios. Versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E agora vem o versículo que a gente começa a ver como está essa humanidade. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu agora queria deixar aqui bem claro a minha posição. Fizeram um aborto numa menina de 10 anos. Fizeram um aborto, mataram uma criança de 6 meses que poderia ter sobrevivido. Eu pergunto, o bem-estar da criança foi defendido? Alguém pensou no bem-estar dessa criança que já era um ser humano e já tinha vida? Não, não pensaram. Mataram uma criança de 6 meses que poderia ter sido salva, e o fato da menina de 10 anos abortar ou ter doado a criança a uma instituição ou a quem, às vezes, tem casais que eu conheço que
são loucos por criança e não conseguem, não têm um filho, não tentam e não têm filho. Eu tenho certeza, se os critérios para a adoção de criança fossem critérios melhores, mais humanos, mais específicos para o prazer das crianças, eu tenho certeza que essa criança poderia ser adotada, certo? E ter uma vida abençoada. E a criança de 10 anos que teve lá o seu aborto teria a mesma vida que vai ter agora. Então, matar não é uma solução, na minha opinião. Aborto é crime contra Deus, contra a humanidade, contra tudo que pode se pensar de conceitos dos mais variados, da dignidade humana. Você matar uma criança não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com os princípios cristãos que nós defendemos, certo? Então veja, portanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão escritas, pelo que ficam inexcusáveis. Então, eles não têm desculpa. Principalmente no Brasil, a maioria absoluta do nosso povo sabe quem é Deus, conhece o que é cristianismo, sabe o que é fé, sabe o que é salutar e o que não é, sabe o que é pecado e o que não é. A maioria sabe, me perdoe, no Brasil está difícil achar alguém que não tenha conhecido ainda o nome de Jesus, tá? Talvez uma tribo indígena muito separada e tal. E agora o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homens e imagens de quadrúpedes, de aves e de répteis. Então, pessoas que adoram imagens, que adoram serpente, países inteiros que adoram serpente, ficam com a flauta tocando e a serpente fazendo assim, adoração à serpente em países inteiros. Agora vem o 24, que é tremendo esse versículo. Olha o que ele diz. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem seus próprios corpos entre si. Então o que nós estamos vendo aí é imundície, é desonra. Os corpos sendo desonrados de que forma? Enchem o corpo de um monte de tatuagens que eles nem sabem o que significa, símbolos de deuses do passado, símbolo de demônios do passado, símbolos nazistas, símbolos de coisas que eles não identificam, não sabem o que significa aquilo, mas eles marcam o corpo, eles fazem coisas das mais terríveis, né? E infelizmente, versículo 26, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Oh, meu Deus, que coisa terrível. Eles mudaram a glória de Deus em mentira, a verdade de Deus em mentira. Desonraram o Criador que é bendito eternamente. Amém? Então agora estão fazendo tudo isso. Versículo 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles não se importam de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou. Agora alguém estava dizendo, por que Deus deixou a menina engravidar? A vida vem de Deus, por que Deus deixou essa vida sabendo que ela ia ser morta? Deus não tem nada a ver com essa história, meu querido. Deus está cuidando só daqueles que são filhos. Uma coisa é ser filho de Deus, outra coisa é ser criatura de Deus. Só é filho de Deus quem aceita a
nova semente que é em Cristo Jesus. Os outros não são filhos, são criaturas. É necessário que você deixe de ser apenas criatura, morrendo para o mundo e nascendo para Deus num novo nascimento em Cristo, com a sua conversão verdadeira. Por isso que é necessário batizar, porque você morre e nasce uma nova criatura para Cristo. Sem isso, você não será uma nova criatura em Cristo. Então, infelizmente, para viver e nascer de novo, você precisa de uma conversão verdadeira, de uma nova semente, que é a semente do Senhor Jesus Cristo, de um comportamento voltado para a fé, porque o justo vive pela fé, certo? Então, olha o que o texto está dizendo, 28, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, a prostituição, a malícia, a avareza, a maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Olha só, meus queridos, é exatamente o que a gente está vendo, tá? Nós estamos nesse mundo, estamos vendo tudo isso acontecendo. 31, nécios, infiéis nos contratos. Ah, meu Deus, tanto dinheiro sendo gasto aí com um monte de coisa, com máscara da China que nem chegou. Ah, meu Deus do céu, não dá. A gente não quer falar em política, mas acaba falando, porque é muita falta de caráter, é muita mentira no meio do povo, e o povo já não aguenta mais. Eu, como povo, já não aguento mais ver tanta indignidade, né? Versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não são dignos de morte, os tais que cometem tais coisas, não somente fazem, mas também aqueles que consentem que os que fazem. Então, se eu ficar quietinho, aqueles que ficam quietinhos, fingem que não estão vendo e deixam fazer, também estão do mesmo jeito, também estão na mesma condição. Se você vê alguém roubando e fica quietinho, deixa ele roubar, você também está roubando. Se você vê alguém fazendo coisa errada e você não fala, você também, quando você passa a mão pela cabeça de alguém, você está cometendo o mesmo erro dessa pessoa. Agora eu quero chamar a atenção para Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 26, que diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então você nasceu de novo, viva uma vida de dignidade. Você nasceu de novo, para de viver para as paixões. Deixa essas paixões de lado, deixa essas coisas de lado, né? Deixa esse procedimento insensato, completamente diabólico, demoníaco. Você não pode ser dominado por essas coisas que infelizmente dominam o ser humano comum. Se você é um servo de Deus, tem que lavar a mente, lavar, enxaguar, lavar bem, né, com sabão, com o Espírito Santo. Aí agora Tiago, olha o que Tiago diz, capítulo 5, versículo 16 a 19. Capítulo 5 de Tiago, 16 a 19. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo pode muito, para que sareis, eu li errado. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Entretanto, orando, pediu que não chovesse por 3 anos e meio e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, alguém tem que o converter. Então, essa é a palavra dada com relação a Tiago, né, que era irmão de Jesus nesse caso aqui. Agora, o próprio Jesus dizendo em João, capítulo 8, versículos 42 a 44, disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus.
Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, quem não ama o Senhor Jesus Cristo não é filho de Deus. Está dito aqui pelo próprio Jesus. Se vós fosseis filhos de Deus, vocês me amariam. Então, se vocês não me amam, vocês não têm nada a ver com Deus. Por mais que vocês professem o nome de Deus, por mais que vocês finjam e vão nas igrejas lá, ainda mais agora, na hora de voto, todo mundo vai querer voto de crente, não é? Basta dizer a paz do Senhor, os crentes ficam felizes e aí vão dar voto para eles. Mas no fundo, nenhum deles tem compromisso nenhum com Deus. Quem tem compromisso com Deus é aquele que vive uma verdade, que vive uma vida digna, que vive uma vida honesta, que vive uma vida compromissada com as coisas de Deus. E o próprio Jesus continua: olha, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque a mentira vem dele, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então, se esses políticos vivem na mentira, se nós vivemos na mentira, se um homem mente para sua esposa e está indo para um amante, se esse homem está traindo a sua esposa ou essa esposa está traindo o seu esposo, vivendo uma vida conjugal completamente desregrada e cheia de infidelidade, são todos endemoniados e eles têm como pai o diabo e o caminho deles é para o inferno. Nós não podemos aceitar a indignidade dentro da presença daquele que é soberano, o Senhor dos exércitos, e que cobra de nós a santidade que vem dele. Então nós temos que ter uma vida digna, uma vida reta, uma vida íntegra na presença do Senhor e dos homens. Eu não posso meter a minha mão naquilo que não é meu, não posso colocar. Então a mulher da minha vida é a minha esposa. Se eu desejar outra mulher, eu estou errado diante de Deus. Se eu pegar num dinheiro que não é o meu, eu estou errado diante de Deus. Se eu fizer alguma coisa que ultrapasse os meus limites e os meus direitos, eu estou falhando diante de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Como é que a gente pode ver um indivíduo abusar de uma criança, de uma pequena criança, e depois ainda colocar a culpa na criança, como uma certa professora disse numa opinião aí, que eu não quero nem citar o nome dessa infeliz, que disse que a criança também se excita sexualmente. Sim, porque os pais hoje não estão sabendo mais educar crianças. Eles querem logo que as crianças fiquem adultas. Então, eu vejo muitas menininhas de 2, 3 aninhos já vestidas como mulher, já andam como mulher, já rebolam como mulher, já dançam como mulher, já se insinuam como mulher. E isso é uma coisa terrível, porque você tira a infantilidade da criança, você tira a inocência da criança, você faz com que a criança pule essa fase de ser criança, de poder brincar, de brincar com brinquedinho, de brincar de bonequinha, de brincar com os seus carrinhos, de ser criança. E infelizmente a gente está cortando essa fase tão importante da criança poder ser criança, e infelizmente já estamos sexualizando todas elas, já estamos colocando elas como pequenos. Eu sou contra esse negócio. Outro dia estavam me mostrando um pregador mirim, um menininho de não sei quantos anos. Eu digo, por que esse menino não está na escola? Ah, porque a agenda dele é muito cheia. Vocês devem estar ganhando dinheiro para o menino ter uma agenda cheia dessa. Esse menino tinha que estar na escola, ele não tinha que estar pregando por aí, ele não é pastorzinho, ele é uma criança. O lugar de criança ou é na escola, e depois da escola é brincando de brinquedo, e na igreja, se ele quiser cantar, se ele quiser pregar no momento certo. Agora sair por aí ganhando dinheiro com crianças, com pregadores mirins, e tirando essa criança da sua necessidade de crescer, de aprender, de estudar e de ser criança, me perdoe, eu não aceito essa ideia, não aceito esse conceito, não aceito esse tipo de coisa, certo? Então é importante que você proteja os teus filhos, proteja os teus netos, porque este mundo quer destruir a família, quer destruir todos os conceitos ligados ao nosso cristianismo verdadeiro, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é o nosso Pai, que está acima de todas as
coisas e Ele nos trata como filhos, então é importante que saibamos criar nossos filhos no período certo, dentro da fase certa, ensinando a eles as coisas certas, porque eles vão aprender no mundo e vão aprender de forma errada. Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, ó, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, todos no desejo da carne. O negócio era festa, o negócio era farra, o negócio é participar, é sambar, é pular, é gritar, mas agora não. Fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos da natureza de filhos da ira. Filhos da ira. Então quem vive na carne é filho da ira. Quem vive no Espírito é filho de Deus. Essa é a verdade. Outra verdade que não seja essa, não é a da Bíblia. Eu estou lendo Bíblia para você. Então, essa é a verdade. Veja, eu vou ler de novo, ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, quem faz a vontade da carne, quem aceita os desejos carnais, quem aceita dormir com outra mulher que não seja sua, quem aceita pegar um dinheiro que não seja seu, quem aceita a trambique, a maracutaia, o jeitinho brasileiro, ele está, infelizmente, cometendo torpeza contra Deus. Agora, Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 2, versículo 2, 21 a 23. Capítulo 2, segunda carta a Timóteo, 21 e 22, que diz assim, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Então, meus irmãos, nós temos que fugir das paixões da mocidade e ter consciência de que a nossa vida tem um propósito, que é agradar o nosso Deus e fazer as coisas que nós devemos fazer. Então, aborto é o assassinato. Quando um casal se deita e eles concebem, naquela mesma noite, o óvulo já começa, o espermatozoide já começa a tentar penetrar o óvulo e um daqueles milhões que tem vão conseguir fecundar. No dia seguinte, ainda existe uma tal de pílula do dia seguinte, que a mulher pode tomar e aí interromper que essa célula se reproduza. Mas se ela não tomar, a célula começa a se reproduzir e aí já existe a concepção de que uma vida está sendo formada. E se essa vida está sendo formada, ela é uma vida independente. Aí o feto toma conta, ele passa a administrar a vida da mulher. Então veja, a família dessa criança de 10 anos não percebeu que estavam acontecendo mudanças, 6 meses de gravidez, pelo amor de Deus, ninguém percebeu que essa criança estava mudando na sua... Eu me lembro quando minha esposa engravidou, a gente começou a perceber, a gente esperava essa gravidez, levamos muitos anos esperando, e quando nós começamos a perceber alguma mudança no corpo dela, a gente percebeu que alegria, está vindo aí um bebê desejado, um bebê que foi planejado, um bebê que recebeu a unção de Deus, porque os pais estavam pedindo a Deus para que chegasse, e chegou a Andressa, e depois Deus nos presenteou com mais uma, porque as bênçãos de Deus são dobradas, e aí veio a Lívia, e eu fico muito feliz por essas 2 filhas que o Senhor me deu, hoje todas 2 casadas, com homens abençoados, que são meus amigos, meus filhos, e os meus netos, que também estão aí me dando tanto prazer e tanta alegria, uma família abençoada, é o que eu quero para você que está me ouvindo, é você que está me ouvindo agora que precisa entender que você tem que ter uma vida justa e íntegra diante de Deus, não se mistura com esse mundo incrédulo, abandonado por Deus, o mundo jaz do maligno, mas você, como um filho de Deus, tem que viver para Deus e ter Deus na sua vida, para que a sua vida seja abençoada. Então, a partir da semana que vem, nós vamos começar as nossas lives terças e quintas-feiras. E na terça-feira, então, eu vou começar a falar sobre namoro, noivado,
casamento e esses problemas que podem acontecer nas relações sexuais. E então eu vou entrar nesse questionamento que muitos jovens me escrevem, muitos meninos e meninas me escrevem: qual é a forma certa, qual é o rapaz certo, qual é a moça certa, qual é a idade certa, como é que é o conceito certo. Vamos tocar em tudo isso. E eu espero que você traga os seus filhos para frente da televisão, para frente do celular, para que eles possam aprender. Ou se você não tem filhos, aprenda para ensinar aos filhos da igreja. Você já é vovó, aprenda para ensinar os seus netinhos, porque vamos falar de Bíblia, sempre de Bíblia, nunca de conceitos humanos, porque não nos dá prazer ensinar conceitos humanos. O nosso prazer é ensinar a palavra de Deus. Então, neste momento, eu quero orar por todos vocês, orar por esta menina de 10 anos que está lá agora enfrentando os seus problemas mais sérios e qual vai ser daqui para frente a situação dessa menina, como muitas estupradas que nós vemos no Brasil, e o estuprador está aí, né, ganhando do governo dinheiro ainda para continuar. Que essas coisas mudem em nome de Jesus, né? Mas pelo que estou vendo não vai mudar, só vai mudar quando a gente estiver no céu, né? Então vamos orar neste momento. Eu quero orar por todos vocês que ainda estão lutando contra as questões da pandemia. Quero também avisar que o nosso culto de domingo começa às 9h30 na Matriz. 9h30. Então todos vocês não esqueçam, anunciem isso para os outros, passem para todos vocês na nossa igreja. Não é mais às 10, de 10 às 11, agora vão ser 1h30 de culto, porque nós queremos dar oportunidade para algumas pessoas também participarem, como por exemplo os grupos, e cantarem louvores ao Senhor. Então o culto vai ser de 1h30. Então logo a gente perceba que as coisas estão se acertando, aí vamos continuar vendo a situação do país e do Estado, né, para a gente ver como é que vai situar essa pandemia, e a gente vai tocando devagar, com responsabilidade e com muita paciência, porque aquele que se apressa, tem um ditado que é apressado come cru, né? Então nós vamos... A partir da semana que vem, a nossa live continua de 8h30, de 20h30 às 21h30, o mesmo horário, só que não mais segunda, quarta e sexta, mas terças, quintas e o culto de domingo, certo? Então, em vez de 3 dias na semana, 2 dias na semana, como normalmente era na nossa igreja, terças e quintas. Então vamos fazer como sempre na maioria das igrejas, 2 dias na semana e 1 aos domingos. Então nossa live vai ser dessa forma. 2 vezes, terças e quintas, vai ser pela minha página aqui, a Bíblia Tem Resposta, e no domingo vai ser pela página da igreja Ministério Óleo e Vida, que eu peço a você que se filie. Pode se filiar na nossa página, Ministério Óleo e Vida, se filie também lá no nosso canal no YouTube, onde eu estou colocando todos os vídeos e também outros vídeos da experiência que a gente tem nas igrejas e principalmente em Israel, porque eu sei que quem ouve a minha página, quem participa da minha página, também ama Jerusalém, também espera pela paz em Jerusalém, também ora por Jerusalém. Então eu coloco sempre alguma coisa relacionada a isso na minha página. E no meu perfil, aí eu comento várias coisas, só que já está bem cheio, de vez em quando eu tenho que dar uma limpa lá e tal, porque muita gente querendo participar, né? Mas a gente tem pouco espaço, o limite é só 5.000. Então, de vez em quando eu dou uma varrida, mas infelizmente a gente também não pode trocar 6 por meia dúzia. Então, não esqueça, semana que vem, terças e quintas, tá certo? Passe isso para frente. E o nosso culto de 9h30 às 11 na Matriz e de 11 ao 12h30 no Pilar, com o nosso querido pastor Márcio e a sua esposa, que é a minha filha Andressa Priscila, tá certo, queridos? Vamos orar então, dá a mão aí a quem você puder na sua família, ou então coloque a sua mão em atitude de humilhação diante de Deus, e vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela tua bênção, pela paz que sentimos uns com os outros, pela liberdade que ainda temos de falar do Evangelho,
por essa nação, Senhor, que está lutando pela democracia, que temos um governo que ainda, um governo central, que ainda proclama o nome de Deus e ainda proclama os valores do cristianismo, que nós tanto prezamos por eles. Ó Senhor, tenha compaixão da nossa pátria, tenha compaixão do nosso estado, tenha compaixão, Senhor, das nossas cidades, Rio de Janeiro e Caxias, porque é onde está localizada a nossa igreja. Tenha compaixão de todos esses que estão nos acompanhando pela internet, quer seja na Argentina, quer seja em Portugal, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em tantos lugares pelos quais a nossa voz tem ecoado. Fica, Senhor, com estas pessoas, com essas famílias que estão carecendo da tua ajuda, da tua orientação, da tua cura, do teu poder nesta noite. Nós pedimos a tua bênção sobre cada um deles e que a tua paz esteja sempre sobre nós, que o teu Espírito esteja sempre nos orientando e livra-nos, Senhor, do pecado. Que possamos orar como tu ensinaste naquele dia, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, que a nossa mente esteja dominada pelo teu Espírito, que sejamos crentes verdadeiros na tua presença, Senhor amado, e que o domínio de Satanás não venha dominar também a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa vontade, que a nossa vontade esteja voltada para a tua vontade, que os nossos interesses sejam fazer a tua vontade, Senhor, em nossa vida. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. É isso que nós oramos e é por isso que nós prezamos, é isso que nós defendemos. Queremos a tua ajuda para que tudo isso aconteça em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém.